E se eu falar que o Selbit nunca escondeu da gente o que era o medo? O medo sempre esteve aqui, conceituado do jeito que ele é, e que nada estava sendo escondido sobre esse elemento. O medo é literalmente a sua frase. O medo é impossível. Agora, com o Enigma do Medo, a gente pode parar e pensar melhor nas coisas, em principal nessa frase sobre o medo. Eu acho que muitos de vocês chegaram a ver pessoas teorizando sobre o que é o medo. E eu mesmo já trouxe mais de um vídeo sobre. Um onde eu falava que o medo pode ser só um elemento qualquer. E outro mostrando que o medo poderia ser algo além. Que o medo é algo muito especial, ok? E eu acho que no final das contas, a gente entendeu que sim, o medo é um elemento especial, mas não que ele seja o vencedor de todos, o maioral que derruba qualquer outro elemento. O medo ele é muito específico de si mesmo. E a gente entendeu isso muito jogando o Enigma do Medo. Esse vídeo então vai conter spoilers de Enigma do Medo, eu vou mostrar cenas de Enigma do Medo, falas de Enigma do Medo e não é de qualquer momento do jogo não, tá? Então, caso você esteja preocupado, ainda não jogou Enigma do Medo, você pode sair deste vídeo, mas antes de você ir, só queria falar que realmente, cara, leia essa página de novo e leia isso pensando que tudo isso aqui é verdade, tá? Começa a ler isso e fala tipo assim, verdade que eu falo, não há nada escondido nesse elemento, todas as palavras estão aqui. Eu fiz esse exercício e é muito bom você parar e ler pensando que, cara, sempre estava na nossa cara, ele nunca escondeu nada e Enigma do Medo não foi feito para explicar o que é o medo, porque a própria página do medo é o que o Enigma do Medo nos demonstra. Literalmente, ela só mostra isso acontecendo dentro de uma narrativa e não só em um texto, tá? Mas façam esse exercício e também cliquem no primeiro link da descrição aqui para você se registrar no Magia, o meu RPG de mesa que eu estou criando em 2025 em janeiro. Teremos uma beta para vocês, estamos com 63 pessoas dentro desse projeto aí, né, que já se registraram para receber essa beta, uma amostra, uma prévia do que é. Então a gente já tem algumas páginas aqui, eu acho que eu vou adicionar mais duas, tá? Talvez quando você estiver vendo esse vídeo vai ter mais duas aqui no final. E respostas bem simples, seu nome e seu e-mail para eu poder te enviar. E se você quiser colocar algo opcional ali, como um WhatsApp, um Telegram, para uma futura coisas que a gente pode fazer, né? Lógico, solicitando vocês, é claro, não vou pegar o número de todo mundo e botar dentro de um grupo não. E também falando o que tu acha, lendo essas pequenas descrições aqui, o que tu acha de magia, o que tu espera. Então vai ser de uma grata ajuda se você fizer isso, mas só se você gostar de verdade. E também temos o Magic NX, onde você pode por R$5 receber 2 músicas semanais. Aproveitem. Então, voltando aqui, tá bom? Agora a gente vai entrar nos spoilers. Tchau pra você que se vai. Num momento do jogo, a gente joga então com o Jacer, que é o Desassombrado. Nós podemos considerar o Desassombrado, isso é uma consideração nossa, tá gente? Não tem como a gente afirmar, bater o pé e falar, é verdade, não. É uma consideração nossa de que o Jacer seja alguém com, entre aspas, afinidade ao medo. Por que entre aspas eu digo, gente? Porque a gente teria que considerar que para ter afinidade, o Jacer tem que ter mais de 50% de exposição paranormal. E tudo indica que, claro, ele tenha, por uma pessoa tão perigosa pelo meio onde ele nasceu, tá? Mas a gente não tem confirmações disso. Também é interessante falar sobre essa mesma coisa, em pensar de que talvez o Jacer nasceu com 50% ou mais de exposição paranormal, seja pelos seus olhos alterados pela realidade, os seus olhos do Deus do Medo, que seria uma habilidade bem legal se tivesse afinidade ao medo a gente poder ter aqueles olhos, né? E também pela sua marca, né, que é o cabelo dele ter uma parte branca. Também poderíamos considerar, e lá vem mais um spoiler, que no final do jogo, a Mia com cabelo branco que a gente vê é uma Mia que passou durante todo esse processo
por um aumento de exposição paranormal e que chega no final do jogo com mais de 50% de exposição. Logo, por ela ter mais de 50% de exposição paranormal, a mancha de cabelo dela aparece, tornando-se branca, porque ela alcançou em si a afinidade com o elemento de medo. Talvez em algum momento desse vídeo eu fale morte sem querer, a minha dislexia batendo. Mas medo, tá bom? Então, a gente vê isso aparecendo dentro da narrativa, que nos indica a possibilidade de uma afinidade de medo. Eu já fiz um vídeo sobre, achando que eu acho que nunca vai ter, tá? Porque o sub te dá a entender isso, mas sempre se mudam de ideia, tá bom? E aí nós temos também isto daqui, que parece demonstrar qual que seria a pessoa que domina o elemento de morte, que no caso a gente poderia considerar que esse... pra quem não sabe, isso aqui é um episódio 6 jogos de calamidade, que a gente tem esta pista aqui, onde fala o seguinte, né? É uma charada do anfitrião, mas nos mostra de um lado aqui todos os responsáveis pelas relíquias, né? Então o diabo, o anfitrião, o magistrado, o insuportável de morte, piada do anfitrião por não gostar do deus da morte. E nós temos aqui uma arriscada que poderia ser o deus do medo, possivelmente. Porém, aqui do lado indica o que voltou para casa, né? E aí muitos poderiam dizer que é a Mia necessariamente, então por isso que a Mia é o deus do medo. Podemos dizer que sim, também podemos dizer que é só uma forma de representar ali o que iria acontecer dentro de Enigma do Medo, ou até que, bom, o deus do medo estava com a Mia naquele momento, né? Então aqui voltou para casa, porque ele voltou junto com a Mia e tudo mais. Teorias que possam ser feitas, mas eu acho que a gente não vai complicar-se a este ponto aqui, pelo menos, tá? Mas agora voltando em si, indo para a parte aqui do jogo, né? A gente vai jogar com o Jacer e nós temos isso acontecendo logo no comecinho. A gente só coloca o código e vamos prestar atenção no que o Jacer fala. Qual o maior medo de todos? O medo aí pode estar já associado ao próprio elemento, ou podemos considerar que ele só está conversando sobre medo em si. De todos. Destino? Seria o destino? A morte? Eu vou ser um rei imortal. Eu quero ser imortal. Eu vou... A dor? Ou talvez o esquecimento? Todas essas que ele sugere estão erradas. A resposta é mais simples do que isso. E isso eu gosto dele. O medo é o que nos divide, o que nos define. Ou seja, cada um tem o seu próprio medo, ele vai falar isso. O medo é único para cada um de nós. E aqui, ok, a gente pode considerar se ele está falando do maior medo de todos, mas ao que eu entendo ele está falando do medo. O medo em si é diferente para todo mundo. O elemento do medo também, ele varia de cada um, de cada pessoa. Todos têm medo de alguma coisa. Porém, não necessariamente o medo como elemento principal está presente em tudo. Como aqui a gente vemos, o elemento de medo mais misterioso do outro lado e não pode ser descrito como as outras entidades. Todas as manifestações do outro lado dentro da realidade são invocadas através do medo. Claro, porque tudo tem a ver com medo e todo mundo sente medo. A manifestação física do medo, em sua forma pura na realidade, parece ser impossível de especificar em detalhes, mas os raros relatos daqueles que acreditam ter presenciado o medo o descrevem como uma distorção irreal, similar a uma chama transparente prismática de todas as coisas. A gente vê isso na adaga de medo que o Kian utiliza, né? Ele faz um ritual que mostra fisicamente o que seria o medo ali. Ou até mesmo citado a sua presença como um vislumbre de Deus. Isso aqui também é interessante. O maior medo de todos não existe. O maior medo de todos não existe. Ele é impossível.
O maior medo de todos, na minha associação, quando ele fala isso sobre ser impossível, é o seguinte: o maior medo de todos, como a gente vê aqui na própria descrição do elemento, ele não é algo que pode ser explicado, especificado em detalhes. É impossível. Não podemos descrever que o maior medo de todos, como eu vi algumas sugestões, eu vi uma pessoa falar muito legal, mas era tipo assim, talvez seja aumentar o dióxido no sangue das pessoas, por causa que isso realmente é constatado na vida real como sendo o maior medo de todos. Acho que é o dióxido de sangue de qualquer pessoa, porque você sente um medo muito elevado por isso, ok? E eu acho muito interessante, mas tá vendo como isso é uma especificação técnica e o medo é mais além do que isso e estava na página? O vislumbre de Deus. O que nós vimos com medo é literalmente o vislumbre de Deus. É algo que vai além, que não podemos explicar. Deus não pode ser explicado. A gente vê no final do jogo eles comentando isso. O que é Deus? Deus depende de cultura por cultura. Ou seja, é algo impossível de explicar. Porque se cada um diz ou todos estão certos, ou ninguém está certo, ou estão todos parcialmente certos. É impossível ter uma explicação verdadeira e única do que ele é. Explicando o sentimento de que seu próprio cérebro parece censurar as memórias de propósito, como numa tentativa de se proteger da incapacidade humana de processar um evento impossível, algo como um trauma consciente e vivo. Então, o próprio medo, ou no caso a nossa mente, censura o medo para que não podemos entender como ele funciona. Ou seja, nunca vamos poder dizer como é o medo. Nunca nós que estamos dentro do Enigma do Medo, nós jogadores jogando Ordem Paranormal, nunca poderemos dizer que nosso personagem entende o que é o medo, porque não dá para entender. É um conceito feito assim. Este é o conceito. Acho que muita gente vai ficar meio com raiva, fala assim, putz, mas não gosto. E ele simplesmente pegou um negócio e falou assim, ah, não dá pra explicar. Eu também não gosto dessa ideia, sabe? Tipo assim, eu não acho muito interessante criar um elemento impossível que não tem como você explicar. Contar algo dentro do seu RPG, por exemplo, que não tem como explicar. Mas ele surgiu assim. E todo mundo queria uma explicação. E a explicação era que ela já estava conosco. Ela já estava dentro de nós, falando assim. Acho que aqui ele já não comenta mais nada a partir dessa parte, mas ele fala, como eu falei, o medo é impossível. O medo é impossível. Uma frase que a gente sempre teve. Apesar disso, acredita-se que a névoa e lógica encontrada em ambientes com a membrana danificada seja uma das formas sutis de perceber a presença pura do medo na realidade, assim como alguém poderia sentir o calor antes de perceber a presença do fogo. Isso aqui é algo que o próprio RPG nos demonstra, tá? Nada de Enigma do Medo nos faz entender um pouco mais sobre o funcionamento da névoa, tá? Mas a névoa é um local que tem o paranormal mais próximo, que rompeu a membrana, um local de grande medo. E se tudo se deriva do medo, né? Tudo nasce do medo das pessoas. Isso torna, é claro, a presença da névoa algo de medo, né? A névoa por si só é medo. E entendemos, como eu acabei de falar, que o medo é algo impossível. E eu vou repetir isso várias vezes até fixar na mente de todos vocês. E também teve esse comentário muito bom no vídeo que fala o seguinte: é interessante fazer um paralelo entre o conceito de medo trazido no jogo e o conceito da membrana no universo. O medo afina a membrana e cria uma região onde as leis naturais não funcionam, ou seja, um lugar onde o medo exerce domínio permite que o impossível aconteça, fazendo com que o paranormal entre na realidade, e isso é uma via de mão dupla, já que tanto o medo torna uma região mais suscetível a eventos paranormais, quanto o contrário. Essa parte do contrário eu não entendi muito bem. O medo torna algo não suscetível e suscetível ao mesmo tempo? Ou ele tá falando, tipo assim, o medo alimenta a área que retro se alimenta? Essa última
última parte que eu não entendi. Mas eu gostei muito dessa ideia dele, que explica o que é a membrana e qual é essa conexão com a membrana que a gente entende ali lendo este trecho aí da página do medo. E eu achei muito legal essa ideia, porque assim, até hoje a gente não sabe o que é a membrana, o que é essa conexão. E agora a gente entende melhor a partir dessa ideia da névoa branca. Algumas criaturas associadas diretamente com medo podem transcender as regras. E o que é o Enigma do Medo? É literalmente sobre o Jacer vive sobre as regras. O Jacer só segue estas regras. E a Mia é a única que pode transcender as regras. A Mia é a única, ou no caso, nós, os jogadores, somos os únicos que podemos fazer o Veríssimo, derrotar o Jacer. Porque a gente quebrou as regras do jogo, padrões irregulares, como diz o Jacer em seu combate contra o Veríssimo, né? Nós temos esta parte aqui, deixa só eu trazer para vocês, e a gente entende um pouco mais sobre isso. Então, enquanto jogamos com o Veríssimo contra o Jacer, opa, peraí, mais para trás, ele fala. Gameplay de alto nível. Ah, não é agora como eu tô falando. Aí, ó. Movimento único. Padrão irregular. É você. É você porque é você, o Deus do Medo. Você está rompendo as regras. O Jacer viu, né, como ele termina aqui falando literalmente. Ele fala mais uma vez e ele diz. De novo, de novo, de novo. Quantas vezes foram necessárias, que ele revê isso novamente. Cadê? Eu me lembro de todas as vezes. O Jacer bebe num ciclo, né? A gente tem o nascimento dele aqui de novo acontecendo. E a única coisa que pode quebrar as regras é o medo, ok? De seus próprios elementos. E enfrentá-las envolve processos muito mais complexos e meticulosos do que apenas atacá-las até que sejam destruídas. Criaturas de medo sempre parecem estar associadas com enigmas e mistérios convolutos que precisam ser decifrados, né? Isso a gente vê que algumas criaturas de medo têm isso, principalmente a própria Degolificada. Rituais e poderes de medo. E aí até falando, por que a Degolificada é de medo, tá? Já vi algumas pessoas falando isso, assim, perguntando. Eu acho que é mais uma... Eu acho que mais do que uma explicação em si do que ela é mais uma homenagem do Cellbit àquela criatura que foi a primeira criatura de Enigma do Medo. Eu acho que não há uma grande explicação por trás, no máximo nós falarmos que ela tem muito a ver com o Enigma do Medo, com o Enigma de Medo, e que ela não pode ser derrotada até que o Enigma de Medo dela seja resolvido. E aí ele quis colocar isso, mas há outras criaturas também que há uma dependência de Enigma do Medo para poder ser derrotada. Rituais e poderes de medo também estão diretamente envolvidos com desconsideração das regras do outro lado. Por isso que, por exemplo, ela tem muito sobre dano permanente. Mesmo que você supere o teste, você ainda perde sanidade. Ela literalmente quebra as regras do jogo e cria regras novas. Capaz de efeitos aterrorizantes, ok. Normalmente são bem poderosos os rituais de medo. Aqueles capazes de se conectar com medo, invocá-lo da forma direta, denominados marcados, são os seres mais perigosos e poderosos da realidade. Por quê? Porque eles estão fora das correntes da realidade, ok? E eles estão podendo realizar também o impossível. Eu diria até que os marcados têm uma conexão direta. Tudo marcado tem uma conexão direta ao medo, tá? Mas aí já é uma teoria minha, por causa que ele fala assim: as marcas, entidades que parecem escolher se conectar com as pessoas específicas através do medo, são um grande mistério. Ou seja, marcas, você ser um jogador é você poder estar aqui livre das correntes da realidade. Então, já está descrito aqui o que é o medo. É você poder fazer o impossível. E jogadores marcados são aqueles que podem, através da marca dele, quebrar os padrões e criar, dentro da história, por exemplo, do Cellbit, dentro da história do seu mestre, mudar a história ao bel prazer dele.
dependendo das ações que ele efetuar, né? Então não é o bel prazer dele, né? As belas ações deles. Apesar de ser nomeado medo pelos habitantes da realidade, graças à associação com o medo sentido por humanos, que apresenta ser o fato principal das manifestações do outro lado, o medo não parece estar de fato conectado com a presença dentro da realidade. Da percepção dentro da realidade. Na verdade, talvez o mistério seja o oposto disso, né? Então, tipo assim, o medo não necessariamente é o medo que sentimos. Ele é algo além disso, ele é algo impossível. E ele está mais conectado com o outro lado do que com a realidade em si. Talvez o terror natural, inerente no cérebro de todos os seres, seja apenas um reflexo de uma presença deixada pelo próprio medo dentro da realidade antes do início de todas as coisas. A concepção de algo assim seria impossível, mas o medo é impossível, ou seja, o medo é tudo que a gente pode considerar como o impossível. O seu jogador matando uma criatura que não deveria matar, um marcado quebrando as correntes da realidade, podemos agir da forma que ele quiser neste mundo e decidir o seu próprio futuro. A Mia podendo alterar a realidade em que vivia e que deveria acontecer de uma forma, mas pela sua presença acontece de outra. Eu acho que isso, no final das contas, sempre foi o medo. Eu não acho que há um mistério por trás, tá bom, gente? Real, se alguém ainda está buscando o que é o medo no final das contas, o medo tá aqui. Ele é o impossível, tudo que quebra as regras. Parece difícil, parece distante de se conceber, mas é o que o próprio Jasser diz, é muito mais simples do que todas as outras coisas que a gente estava criando. O medo é tudo que tem relação com o impossível. Então, eu acho que no final é isso mesmo, eu acho que eu não tenho muito mais o que se discutir sobre medo, pelo menos pra mim, eu acho que não se há novas teorias sobre o que é o medo. O medo é isso mesmo. Aqui que falou com você, seu narrador, é isso, é impossível.